Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Eu sou Alcina Rodrigues e esta semana trago outro livro, outra biografia de Mengele, Joseph Mengele. Ficou conhecido na história como o Anjo da Morte de Auschwitz. Então, antes de partirmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, de pôr um gosto, partilhar e comentar. Nem que seja um emoji, que eu já fico muito contente, está bem? Porque o algoritmo do YouTube não sabe o que é um emoji, que são letras, é só um algoritmo. Por isso, sem mais para papapá, vamos passar então para o vídeo propriamente dito. Então, Joseph Mengele nasceu a 16 de março de 1911 e era o mais velho das três crianças que o casal Karl e Balburga, acho que é assim que se diz, Mengele, nasceu em Günzburg, na Baviera, na Alemanha. E agora fiquei muito amarela. Isto está com a luz natural, dá-me muita... mas pronto, esqueçam esse detalhe. Os seus irmãos mais novos eram o Carl Jr. e o Alois, penso que é assim que se diz. O pai de Mengele foi o fundador da empresa Karl Mengele Sons, empresa produtora de máquinas agrícolas. Mengele ia bem na escola e desenvolveu um interesse pela música, arte e esqui. Completou o chamado ensino secundário em abril de 1930 e passou a estudar medicina na Universidade de Frankfurt e filosofia na Universidade de Munique. Em Munique era a sede do partido nazista, só para relembrarem esse pequeno detalhe, não é? É que nada é ao acaso nesta vida. Em 1931, Mengele uniu-se à organização paramilitar que veio dar início às SS, mas no início era SA. Não me peçam para dizer o nome em alemão, que eu não... vai ser aqui uma grande borrada. E ele aliou-se então em 1934. Em 1935, ele então é mestre em Antropologia pela Universidade de Munique. E em janeiro de 1937, no Instituto de Biologia Hereditária e de Higiene Racial em Frankfurt, tornou-se assistente de um médico muito conhecido, que agora também não vou saber dizer o nome em alemão, que era um grande cientista que pesquisava sobre a genética do ser humano, não é verdade? E tinha um interesse particular por gêmeos. Olhem, guardem esta informação, que no futuro vai ser. Como assistente desse senhor, Mengele focou nos fatores genéticos que resultavam das fissuras lábio-palatais ou aquela... como é que se diz? Quando as pessoas nasciam com o lábio rachado. Acho que é isso que a história quer dizer. Sua tese sobre o assunto, desculpem, levou-lhe um doutorado em medicina em 1938. Ambos os seus graus foram posteriormente rescindidos pelas respectivas universidades. Isso depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Que já nos estamos a adiantar um bocadito. Mas pronto. Em uma carta de recomendação do seu, digamos, não é assistente, ele é que era assistente do senhor cientista, elogiou a confiabilidade do Mengele e a sua capacidade de apresentar verbalmente um material complexo de forma claríssima. Esta luz natural está-me a pôr muito amarela, mas ignorem isso, por favor. Um autor americano, ou estadunidense, não é? Porque a América é do norte e do sul, não é? Robert Lifton, observa que as suas obras, que as obras publicadas por Mengele não se desviaram muito do mainstream científico da época e provavelmente teriam sido vistas como esforços científicos válidos, mesmo fora da Alemanha nazi, não é? Naquela altura queria-se provar, não é, a supremacia da raça ariana. Não se esqueçam disso, temos que nos focar sempre no espaço e no tempo, e estamos nos anos 30, na Alemanha dos anos 30, começam a haver as primeiras revoltas contra os judeus, a culpá-los um pouco de tudo que a Alemanha passou na Primeira Guerra Mundial e depois as consequências disso tudo.
Não se esqueçam sempre, não podemos nos situar no tempo atual, temos sempre de nos remontar ao tempo onde se passa a história, onde esta personagem, esta personalidade viveu. Viveu nos anos 30 do século XX, onde ele tem há vários estudos sobre a supremacia da raça. Quase todos os cientistas se dedicavam a isso, a provar a supremacia da raça ariana. A 28 de julho de 1939, a nível pessoal, digamos assim, o senhor casou-se com a Irene Schönbein, penso que é assim que se diga, que conheceu quando trabalhava como médico residente em Leipzig, e teve um único filho, Ralph, que nasceu em 1944, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, a ideologia do nazismo reunia elementos como o antissemitismo, a higiene racial, este de que limpar a Alemanha e o espaço vital, não é, para os alemães, para a sua raça poder crescer e multiplicar-se, ou seja, a eugenia da raça, e culminou com o pan-germanismo e a expansão territorial, que era conhecido como então, um espaço vital, mas isto em alemão. Para o povo germânico ele precisava de se propagar. Por exemplo, as SS, não é? Não sei se vocês sabem, mas era, além de ser a polícia política do partido nazi, e eles escolhiam a pessoa, que já não me recordo se era até a terceira ou quarta geração, antes, sua ascendência, onde eles tinham que não ter qualquer resquício de latinos, ser mesmo um alemão puro, até ao quarto tabu, ser um alemão puro. E se ele encontrasse uma mulher com essas fisionomias e um homem também com essas características, eles propiciavam, né, incentivavam a pessoa, este casal, a ter um filho. Para quem não saiba, uma das integrantes do Zava é um desses filhos nascido das SS, ou seja, ela não sabe nada, porque depois tudo é mantido em segredo, não há registro, pois eles, no final da Segunda Guerra Mundial, os nazis destruíram tudo, os passos todos, onde se dizia quem eram os pais, ela não sabe, só sabe que é da raça ariana, pura, digamos assim. Isto foi uma parte, para vocês, mais para contextualizar como é que o pensamento do partido nazi funcionava e da Alemanha em geral. Não, em geral também estou a exagerar, mas muitos alemães pensavam assim na altura. E então a Alemanha nazista tentou obter esse novo território, atacando a Polónia e a União Soviética, com a intenção de deportar os judeus e os eslavos todos para lá. Ir para lá, pronto. Que eram vistos como sendo inferiores à raça superior ariana. Não é? Que os eslavos, eles não gostavam dos judeus porque os culpavam por lhes porem impostos muito grandes, não é? Porque os principais bancos, principalmente, eram de judeus. Os judeus nunca tiveram problemas em produzir riqueza. Não é? Enquanto, por exemplo, na religião católica exaltava-se muito o pobre, a não conquistar basicamente nada, os judeus não têm essa mentalidade. E então, os judeus, os alemães, né, que já vinham daquela primeira derrota humilhante para eles da Primeira Guerra Mundial, depois de ter que pagar às nações vencedoras a multa, a Alemanha ficou completamente arrasada, houve muita fome, a comida era racionada, essas coisas. E eles culpavam então os judeus por tudo isso, os ciganos porque eram uma raça ainda inferior, os eslavos, e em aspas, não é? Vocês estão é para contextualizar a mentalidade, mais uma vez, passo a redundância. Então, o Mengels fez parte, entrou para o partido nazi em 1937, recebeu um treinamento básico em 1938, como infantaria de montanha, as forças armadas alemãs, ele fez essa coisa toda. Alguns meses após o início da Segunda Guerra Mundial, logo se ofereceu para ser o médico nos campos de
de trabalho. E ele serviu várias patentes, que isso também é relevante também aqui para o nosso vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Há muita matéria e temos que cortar alguma coisa, senão... E ele oferece para ser médico, então, num dos campos de batalha, porque ele vai ter uma paranoia com os gênios. Ele vai fazer todo tipo de experiências possíveis e imaginárias com as criancinhas, com os gêmeos principalmente, como provocar a dor num gêmeo para ver como é que o outro reagia. Pois o mais irónico é que ele era conhecido como o tio Mengele, não é? E ele dava roçadinhos aos meninos e às meninas, não é? Ali às criancinhas, e depois fazia essas atrocidades, não é? Ele injetava tinta azul para ver o que resultava daí. Ele fez muitas experiências macabras. E depois, não é? As crianças morriam e iam para aquelas valas onde era tudo incinerado. E eram tudo crianças judeus, não é? Porque ele nunca teve problemas em fazer experiências. Apesar de ele entrar e as crianças, olha que bem, mas pronto, é isso. Então, o Sr. Mengele e os seus amigos tratavam dos detentos, mas supervisionavam as atividades dos médicos presos, forçados a trabalhar no serviço do médico no campo. Mengele fazia visitas semanais ao quartel do hospital e enviou para as câmaras de gás todos os prisioneiros que não se recuperaram após 2 semanas de cama. Ou seja, estás doente, 2 semanas, está, não está, adeus. Também era membro da equipa de médicos responsáveis pela supervisão e administração. E era o que administrava o cianeto, que foi usado para matar pessoas nas câmaras de gás em Birkenau. Serviu nesta função nas câmaras de gás localizadas nos crematórios 4º e 5º. Isto dizia 4º e 5º até é um bocado... quer dizer que havia bastantes crematórios, não é? Quando um surto de uma doença bacteriana, que era a gangrena na boca e no rosto, atingiu o campo dos ciganos em 1943, Mengele iniciou um estudo para determinar a causa da doença e desenvolver um tratamento. Recrutou a ajuda de vários médicos, um pediatra judeu e um professor de Praga. Mengele isolou os pacientes num quartel separado, onde manteve crianças afligidas, mortas, de modo que as suas cabeças e órgãos fossem preservados e pudessem ser emitidos para estudos na Academia Médica das SS. A pesquisa ainda estava em curso quando o acampamento cigano foi destruído e ocupado pelos restantes mortos em 1944. Pá, isto eu só mostrei isto que é para vocês verem a frieza do caráter dele. Porque ele era capaz de ser gentil com as crianças, a fazerem que elas se apaixonassem por ele, de trazer açúcar, coisas boas, não é? Pequenos detalhes para a vida diária. E depois havia aquela fumaça lá ao fundo de crianças que estavam a ser cremadas. É horrível. Os gêmeos, como eu já disse, foram submetidos a exames e a testes médicos semanais de todo o tipo. Nem adianta estarmos aqui a falar de experiências que a história já nos contou. E ele tinha uma obsessão por pessoas de olhos azuis e injetava a tal tinta azul, que eu não acabei depois de contar, para ver se os olhos mudavam de cor. Pronto, uma das experiências. Depois, a Segunda Guerra termina, a Alemanha então é derrotada e o Sr. Mengele foge primeiramente para a Itália e depois para a Argentina. Ele vive lá. Aliás, a Argentina foi o país que mais recebeu nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Claro que são outros nomes, evidentemente. Claro que o Mengele também não se apresentou como Joseph Mengele. Era Fritz Hollmann, certo? Supostamente fugiu das agruras da guerra, que ele próprio tinha cometido.
E ele então tem um passaporte argentino, que ele consegue, e vive lá uns anos, até alguém descobrir a sua verdadeira identidade. Volta a fugir e vocês imaginam para que país? Para o Brasil. É isso mesmo, o senhor acaba no Brasil e na cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo, Brasil, onde Mengele morreu afogado. Ironicamente, não é? Ele morre afogado. Pronto, o filho tentou, só agora um resumo porque o vídeo já vai muito longo, ele viveu sua vida depois da Segunda Guerra Mundial relativamente em paz. Ninguém o chateou muito, porque também ninguém o conheceu, só quando houve ali a Mossad conseguiu descobri-lo na Argentina, mas ele logo que descobriu que estava a ser descoberto, passa a redundância, pernas para que te quero, e fugiu para o Brasil. Pois o Brasil depois que acaba por ter essa fama de país de criminosos, não é à toa. E ele então ainda vive uns anitos lá em São Paulo e acaba por falecer também afogado. O filho ainda tenta ter uma conversa com ele, prontos, a perceber toda esta história, todo este imbróglio que o pai se meteu, mas ele nunca negou e nunca se arrependeu daquilo que fez. Para ele fez sempre tudo o que era correto. O mundo que veio a partir daí é que estava errado. Ele nunca disse, eu fiz muito mal às crianças. Não, para ele fez o que era justo, porque para ele os judeus não eram nada, os ciganos para eles não eram ninguém, os eslavos menos ainda, ele nem era gente, e ele nunca se arrependeu. Para ele, a ideologia nazista é que era a correta, e ele viveu até os últimos dias nisso. O filho não aceitou, não é? Acabou por trocar o sobrenome, seguiu a vida dele na Alemanha, penso eu. A última vez que eu li alguma coisa sobre ele, o filho tinha seguido a vidinha dele na Alemanha, sob outro nome. A mulher também seguiu a vida dela. E pronto, ele nunca se arrependeu daquilo que fez. Para ele, o mundo que veio a seguir, mais uma vez, é que estava errado. E pronto, o vídeo fica por aqui. Eu sei que isto é uma história pesada. Eu tentei só contar assim muito por alto, porque realmente praticaram-se coisas muito horríveis naqueles campos de concentração, ainda que o título fosse O Trabalho Liberta-te. Não, o trabalho não libertou. Muitos caíam de fome, outros de doenças da tifo e da gangrena e outras. No caso do campo do Mengele, eram experiências humanas sem qualquer tipo de... Isto até me revolta, saber que houve e há pessoas assim, que ele fez experiências só porque a cabeça dele achou que injetar tinta azul nos olhos ia mudar a cor dos olhos das pessoas. Fez experiências muito horríveis. E depois, o que era mais irónico é ele ser o tio para as crianças e depois praticar estas crueldades, como tirar pedaços de carne sem qualquer tipo de anestesia, e a criança ali a sofrer e acabava por morrer, não é? Porque não havia depois as bactérias e essas coisas todas. É muito horrível. E saber que atualmente há outros países a fazerem isso é muito... dói muito. É muito cruel saber que o ser humano cria ratoeiras para outros seres humanos. Isso é muito, muito revoltante, não é? E nós a sermos um bocado convenientes com isso. Porque há muitos Mengeles ainda aqui em vida, atualmente. Só que têm outros nomes. É um livro fácil de ler. Já disse muitas vezes, não trago aqui coisas muito pesadas. Salvo seja, não é? Que o livro não pesa. Mas pronto, é uma literatura mais acessível. Há coisas um bocado duras, é preciso ter um bocado de estômago de ler, claro. Principalmente para quem tem filhos e sobrinhos e... não é? Saber que houve assim pessoas como ele, e há pessoas como ele. Espero então que tenham umas boas leituras, um ótimo fim de semana, um bom resto de semana e depois um bom fim de semana. E até o próximo vídeo. Beijinhos.